muito ligadas às exterioridades. E durante todo o tempo que Jesus permaneceu entre nós, ele mostrava claramente que nós não temos que nos preocupar com aquilo que é exterior, nós temos que nos preocupar com aquilo que existe dentro de nós. Ele mostrou também uma coisa muito importante. A intelectualidade daquela época poderia ser respeitada por tudo aquilo que fazia, poderia chamar atenção, mas ele mostrou que aqueles pobres pescadores eram as pessoas que podiam atingir um nível de sabedoria, de conhecimento da vida, muito mais puro do que todos aqueles que se julgavam sábios por deterem o poder aqueles escribas, aqueles fariseus, aqueles que viviam preocupados com a hierarquia no templo. Então, ele mostrou nós somos uma parcela da humanidade, é bom que se diga, de pessoas extremamente orgulhosas. Nosso grande problema é o orgulho. Se não é o maior, é um dos maiores. Então, nós precisamos de muita lição de humildade. Nós precisamos de entender que o valor da pessoa é interno, é como espírito, não é pelas aparências. Então, a própria vinda de Jesus, a maneira como ele viveu, onde ele viveu e com quem ele viveu, mostra, exemplifica isso claramente. E não sei como poderia ser diferente em relação àquela que ele escolheu para ser sua mãe. Muitos demonstram não entenderem simplicidade e humildade como valores a serem cultivados, porque retratam Maria de Nazaré com ricas e vistosas capas e coroas, sem compreenderem que a aparência aqui cortou um pouquinho, né? Deixa eu ver aqui. Que a aparência exterior não é algo que deva ser considerado, né? Então, nós vemos aí várias versões de Maria de Nazaré e o valor disso é visto como a maneira como se apresenta, aquelas coroas. Maria não era nada disso. Maria era uma pessoa simplíssima, amorosa, pura, e não precisava dessas exterioridades para ser quem foi. Então, toda a vida desses espíritos que vieram nos trazer essa, que é a maior das lições que nós podemos ter, a própria vida dessas pessoas era um exemplo. Todos eles eram simplíssimos. E nós temos que guardar conosco a importância dessa simplicidade, que é isso que mostra a grandeza espiritual desses espíritos. Maria Médium. Maria era de raríssima beleza e de grande sensibilidade psíquica, vendo parentes já desencarnados, incluindo seus pais, que anunciaram que ela intermediaria a vinda de elevadíssimo ser para a missão entre os homens. Essas informações que Maria recebia esporadicamente, e de acordo também com a época que ela vivia, ela recebia aquilo amorosamente, mas depois ela não pensava muito nisso, porque ela tinha que cuidar de muitos filhos, cuidar de uma casa, cuidar de um lar, e ela se concentrava nas tarefas, mas ela contava para José, que não acreditava muito nela, né, com quem ela conversava, o que aparecia para ela, e o que diziam para ela. Recebia também a visita daquele que via como são anjos da guarda, inclusive no estado de vigília, que lhe dava muitos e bons conselhos. Depois de casada, recebeu com grande júbilo a visita do seu anjo protetor, que lhe apresentou aquele que viria a ser
o seu primeiro filho. E então ela recordou, nesse momento, o compromisso que ela assumiu antes de encarnar. Né? Essas coisas todas são preparadas antes da encarnação, e a pessoa, o espírito vem, reencarna, tem aquele período de esquecimento, e é interessante a gente comentar aqui o seguinte: esses espíritos, que são os espíritos mais importantes das nossas vidas, né? Em termos de pureza, de sacrifício, em termos de exemplo, eles seguem, ao reencarnar, a mesma situação que todos nós. Eles vêm, passam por esquecimento. Essa mediunidade de Maria era uma coisa natural dela. Ela já tinha atingido um determinado grau de pureza espiritual em que essa mediunidade surgia naturalmente. Então ela tinha essa comunicação, mas nada que privilegiasse ela como ser encarnado, diferentemente do que qualquer ser que encarna. Está lá, nós, inclusive, da vez passada, nós falamos um pouco a respeito disso, né? Quando nós vamos reencarnar, nós tomamos um instrumento de acordo, de harmonia com a natureza do mundo em que nós vamos encarnar, e nós passamos por aquele período de esquecimento. Esse período de esquecimento não é só para o nosso equilíbrio, diz também respeito ao nosso mérito, porque todos recomeçam e mostram como usar o seu cabedal já desenvolvido de acordo com a necessidade do espírito, não do ser físico, mas do espírito.